Deus está cuidando de você e trabalhando no deserto. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, da obra que Deus faz no deserto na sua vida. Eu quero também que você entenda a maneira como Deus cuida, como Deus trata, o que Deus gera, o que Deus produz. Hoje eu quero que você veja que no deserto, esse deserto que a gente está cantando aqui agora, sabe, tem uma obra linda, maravilhosa, que Deus gera, que Deus produz em sua vida e em seu coração. Venha junto comigo, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Josué, capítulo 1, versos de 1 a 3. Se você puder ficar de pé só mais um instante, para eu ler esses 3 versos da palavra de Deus, depois eu te dou descanso, mas só mais um instante. Acompanhe comigo o texto bíblico. Multimídia está me ajudando aqui agora. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 1, versos de 1 a 3. O tema da mensagem de hoje é: dê fruto em qualquer estação. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração nessa noite, mais uma vez. Amém, querido? Você pode se assentar então. Esse é um texto muito conhecido, é uma transição. Bem, aqui na PIB nós também estamos vivendo um tempo de transição. Na nossa visão ministerial, no nosso tempo, através da visão das células. A transição é uma coisa que mexe muito com a nossa vida. As coisas mudam, as coisas alteram, e aí nós temos ajustamentos a serem feitos, né? Novos comportamentos, novos movimentos que se desenvolvem sempre que há uma transição. A transição é um estágio de mudança. Agora, a Bíblia está narrando uma transição de liderança de Moisés para Josué. São os primeiros dias, entenda, é sobre isso que eu quero falar hoje. São os primeiros dias de uma nova etapa. São os primeiros dias de uma nova estação que está surgindo aqui na história do povo de Deus, e que simbolicamente hoje vai representar a nossa vida, vai representar a sua vida, a nossa história. 4 estações regem a natureza: primavera, outono, inverno. Entenda, cada estação ela é importante, ela é fundamental e própria para gerar um equilíbrio no ecossistema, na natureza, na nossa vida. Cada estação da natureza, ela tem uma representação, tem um significado, ela gera alguma coisa na criação de Deus, no mundo em que nós vivemos. Quando as estações mudam, nós nos adaptamos a ela, não é verdade? Por que você está com essa roupa hoje aqui? Porque você não está com aquele casaco bonito que você tem, né? Aquele de couro, aquele de lã, né? Porque hoje você não está com uma touca de lã, não está com um cachecol. As mulheres não estão adornadas aí com aqueles lenços que elas gostam de botar por cima. Ninguém está assim hoje. Será por quê? Porque a estação que nós estamos vivendo é para usar menos roupa. Ninguém quer se cobrir. Meu Deus do céu, a gente não está dando conta desse calor. Então ninguém usa casaco. A estação não pede isso. Nós nos adaptamos. Mas lá para frente vai chegar a estação do frio, se é que tem frio nessa terra. Mas vai que lá um dia ou outro aparece uma frente fria, e aí você faz o que? Desce os casacos todos, e as irmãs começam então, lava edredom, lava os casacos, estão catinguentos de cheiro de guardado. Por quê? Para você vir cheiroso para a igreja com o seu casaco. Desse jeito a gente se prepara, se mobiliza, para que em cada estação a gente tenha roupa para vestir, a gente sabe como se locomover, como agir e coisa e tal. É desse jeito, as estações, elas interferem em nossa vida. Agora, você pode preferir o frio, se você é como eu, preferir o frio, mas nem porque eu prefiro o frio, eu fico andando de casaco no calor.
Eu preciso me desfazer daquelas coisas que aquela irmã que gosta de se vestir elegante, põe aquelas botas, né? Vem para Vista Alegre, com aquelas botas que vem até aqui em cima, de couro, porque é elegante, né? No inverno, as irmãs tiram onda, se vestem muito melhor, muito mais elegante, mas nem por isso você fica andando desse jeito aí no calor, porque as estações ditam comportamentos, elas nos fazem repensar as nossas escolhas e a maneira como nós decidimos agir na vida. E na vida, existem estações da vida, né? Vou falar com os casados agora. Ó, é para falar a verdade. Todo dia é primavera no seu casamento? Fala para mim. Todo dia no seu casamento, na sua casa, é dia de primavera. Está sempre tudo perfumado, está sempre tudo florido, tudo bonito, lindo, é assim. Não é, gente, não é todo dia que é primavera. Mas, deixa eu lhe dizer, você que se orgulha das suas primaveras, que só quer viver a primavera, você tem que aprender a importância de um verão rigoroso no seu casamento, porque um inverno rigoroso no seu casamento, porque os invernos rigorosos da vida é que fazem você ser mais maduro, um casal mais maduro, um marido, uma esposa amadurecido, porque rompeu com a rigidez do frio. Sabe aquele momento de frieza, parece que ninguém mais se ama, ninguém mais quer se olhar, ninguém mais se suporta, e de repente Deus faz um milagre, vai ter primavera de novo, o sol vai brilhar mais uma vez, porque as estações da vida nos impõem realidades diferentes. E os outonos? Os outonos, aquele tempo assim, né? Não está nem ruim, nem tão bom, parece que não tem nada, vazio, você não acha uma folha, porque caíram as folhas todas. Mas veja, os outonos são prenúncios de renovo. Quando você olha uma árvore toda pelada de folha, você pode esperar, daqui a pouco vai vir folha nova. Já imaginou se a árvore nascesse e a vida inteira tivesse que usar a mesma folha para sempre até morrer? Não, as folhas se renovam, e Deus faz isso na sua vida, na minha vida, um renovo. Os outonos da vida, tempo de ausência, parece que nunca mais vai nascer, parece que nunca mais vai preencher aquele espaço vazio, mas preenche. Tudo isso faz parte dos processos da vida. Entenda, quando eu hoje falo das estações, simbolicamente eu estou falando das etapas da sua vida, eu estou falando dos momentos em que você vive, das fases da sua vida. É para você trazer para você, para a sua família, para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua vida com Deus, sua vida espiritual. Pessoas que não se adaptam à mudança das estações, que só conseguem viver uma única estação da vida. Porque eu gosto do inverno, eu gosto do verão. São pessoas felizes, amarguradas, porque eu estou falando da vida. Sabe quando a vida propõe novas realidades, novas fases, novos momentos, e você não sabe viver aqui, um momento de agora. Agora é um tempo de ausência, quem sabe é um tempo de frieza, quem sabe é um tempo de enfermidade, é um tempo de prova. Os tempos são diferentes, as estações mudam, mas você precisa aprender a dar fruto, a frutificar, a florescer em qualquer estação. Você precisa aprender a viver nas nuances da vida, nas mudanças, nas dinâmicas que a vida oferece. Em qualquer circunstância, você precisa aprender a ser feliz. Aliás, hoje de manhã, depois, se você não esteve aqui, aliás, muita gente não esteve aqui, não sei porquê, você pode assistir no YouTube, mas eu preciso que você cada vez mais aprenda que Deus tem gerado recurso, Deus tem gerado alimento. Deus fala de manhã, Deus fala à noite. Não perca as oportunidades de viver o que Deus te oferece, o que essa igreja gera como uma igreja de Deus para você. Eu desafio você, eu convoco você a que você seja mais presente na sua igreja, presente nas celas, presente no domingo pela manhã, presente na escola bíblica discipuladora, e viva todos os recursos que Deus tem gerado para você crescer. Mas tem gente que para no tempo, para numa fase, para numa estação. Pessoas que estão presas, insatisfeitas ao que não têm,
estão presos ao que não existe mais, ao que já passou, ao que já terminou, ao que já acabou. Deus fez algo novo, Deus gerou algo novo, chegou uma nova estação, e ela está lá como? De casaco, suando, sofrendo, porque ela não consegue se desprender daquilo que passou para viver algo novo. Não se prepara para viver uma nova estação, a estação nova de Deus. Numa visão espiritual, há uma visão nova de Deus chegando para a sua vida, querido. Eu acredito nisso para a minha vida, eu acredito nisso para o meu ministério. Eu acredito na minha experiência de relacionamento com Deus. Eu espero pelas novas estações de Deus que estão chegando, e eu estou me preparando para elas. E eu entendo que cada estação da vida ela é importante para mim. Eu entendo que para o equilíbrio da minha vida eu preciso passar por cada fase. Ainda que eu olhe para trás e diga, eu gostei mais disso, isso aqui, sabe, eu me senti melhor aqui foi mais difícil para mim. Mas quando eu olho por todas as primaveras, por todos os verões e invernos da minha vida, eu vejo como Deus trabalhou na minha vida, como Deus trabalhou no meu casamento, como Deus trabalhou no meu ministério, na minha história com Ele. Então, querido, se prepare para viver uma nova estação com Deus na sua vida. Abra mesmo o seu coração e seja muito intencional. Vai haver novas estações, todas elas são abençoadas, todas elas têm alguma coisa especial para você viver. Cada estação, eu estou falando aí, né, da questão de um inverno rigoroso, mas é no inverno também que você dorme mais abraçadinho, mais agarradinho, não é isso? Para o casal, quem disse que o inverno não é bom? Depende de como você vai viver o seu inverno, depende de como você vai projetar a sua vida. Então, prepare-se para viver e para receber uma nova estação. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas quando a estação muda, ter os mesmos comportamentos da estação passada. Eu quero que você veja comigo o versículo de número 2, aonde o texto diz assim: Moisés, meu servo Moisés está morto. Vem comigo. O que você acha que está acontecendo aqui nesse texto? Nessa narrativa, Deus está dizendo: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Quando você olha assim, mais depressa, sem parar para prestar atenção, talvez você não entenda o que está acontecendo. Talvez você imagine, irmão, Deus está dando uma notícia aqui, né, para o Josué. Josué, cara, eu tenho uma coisa para te dizer que eu não sei nem como te falar isso. Mas ó, Moisés morreu. E aí o Josué diz: meu Deus do céu, o Moisés morreu. Gente, quando Jesus falou isso aqui nesse texto, quando Deus falou isso nesse texto, o Moisés já estava enterrado, ó. Todo mundo já tinha chorado Moisés. Todo o povo de Israel já havia lamentado a sua morte, e ele já havia sido sepultado. Deus entra no cenário, entra na história, chama o Josué no canto, dizendo: ô Josué, tem que te falar uma coisa. Meu servo Moisés está morto. Deus não está dando uma notícia, você tem que interpretar a Bíblia. Deus, na verdade, nesse momento está dando um alerta. Nesse momento, Deus está dando para Josué um despertamento, dizendo: meu filho Josué, o Moisés morreu, e você é o cara da vez. Foi você que foi preparado durante esses últimos anos para liderar o meu povo. E se Moisés morreu, agora é com você. Ser forte e corajoso. Como eu estive com Moisés, agora eu estarei com você. A fase mudou. Uma nova estação está chegando. Não se prenda mais à fase ou à estação que passou. Se desprenda do passado. Termine e feche esse ciclo. Porque agora é com você. Você vai liderar o meu povo. Você tem que entender, Josué, ao invés de ficar agarrado à dor,
Ao invés de ficar agarrado à liderança que passou, à liderança que morreu, não se agarre mais ao passado. Viva o tempo de hoje, a nova fase, a nova estação que surge para você. Irmãos, eu sei que eu estou mexendo com a dor de alguém hoje aqui nessa noite. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil. Alguém que talvez ainda esteja lidando com uma perda, alguém que esteja processando uma dor, alguém que ainda esteja preso a uma ferida, a uma circunstância e ainda não conseguiu largar isso, superar isso. Não é fácil ouvir falar sobre a necessidade de passar de fase, mudar de estação, viver uma coisa nova, se desprender de uma antiga e viver uma nova realidade. Eu sei que dói, mas quando Deus mexe em alguma coisa pela sua palavra, é para curar você. E essa palavra é uma palavra de cura para a tua vida. Tem coisa que é dura, mas você precisa ouvir. E Deus fala: meu servo Moisés está morto. Termina esse luto. É hora de continuar. Eu sei que é difícil, mas para o seu bem. Chega uma hora, meu irmão, que você tem que superar. E Deus nos impulsiona a superar as nossas crises, os nossos traumas, as nossas perdas, as nossas dores, os nossos lamentos. Superar isso para viver uma coisa nova, uma nova estação. Até quando você vai ficar agarrado a essa situação? Deus está dando um alerta para Josué. Moisés morreu. Chega. Se desprenda. Já não é mais tempo de chorar. É tempo de viver. É tempo de crer. É tempo de levantar e se reagir. É tempo de receber algo novo. Nova direção, nova diretriz, novos desafios, novas realidades. Josué agora seria o responsável para ocupar o lugar do Moisés. Está na hora de você seguir em frente, meu irmão, minha irmã. Está na hora de você seguir o rumo da sua vida. Está na hora de você olhar para o que já foi e considerar o agora. Quero falar sobre isso com você. Desapega das coisas que te impedem de andar para frente. Desapega as coisas que te emperram, que te seguram. Há alguns apegos emocionais que nos paralisam. Escute a palavra. Isaías capítulo 43. Leia a palavra comigo, versos 18 e 19. Veja o que diz o texto. Está escrito na Bíblia. A versão que eu estou usando é a nova versão internacional, NVI. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Vocês não perceberam? Até no deserto eu vou abrir caminhos e rios do ermo. Uma palavra de Deus que eu estou dando para você hoje, que eu estou oferecendo para você hoje. Aliás, Deus está te dando essa palavra para você. O melhor dia da sua vida, querido, é hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje, mas amanhã ainda não chegou. Eu tenho expectativa e esperança no amanhã, mas eu espero por ele ainda não chegou. O melhor dia da minha vida é hoje e agora. Deus tem um agora para você. Não se prenda mais ao que já foi, mas viva o que está chegando para a sua vida, para o seu coração. Deus tem um agora. Agora, pois, tome este povo e atravesse o Jordão. Agora, pois, tome esse povo, Josué, lidera ele, caminhe para frente, viva a promessa, desfrute a promessa, encare o desafio, supere o Jordão, rompa para o outro lado, enfrente os inimigos, conquiste novas terras, prepare-se para uma nova estação, um novo tempo, Josué, viva um novo nível na história. A águia, ela expulsa os filhotes do ninho quando chega a hora de voar. Quando os filhotes da águia têm que aprender a voar, não tem outro jeito. Está tão confortável lá, está tão bom lá, está tudo tão caprichado que ela preparou. O ninho é tão confortável e tem comida no bico todo dia. Então ela diz: agora chega, né? Agora já deu.
pelas fases, chegou a hora de aprender a voar. Então ela vai lá e desmancha o ninho todo. Imagina aí a frustração que é, a decepção que eles têm com a mãe, quando ela desfaz tudo. Depois, não satisfeita com isso, ela empurra eles do penhasco, porque eles têm que aprender de qualquer jeito a voar. Ela não deixa cair não, ela vai lá e traz de volta. E ela vai fazendo isso até que eles se encorajem a bater as asas e aprender a voar. Como você sabe também, é um processo confuso para a mente lá do filhote de águia, que não está entendendo porque essa mudança tão radical. Ela me protegia, ela me cuidava, ela me gerava todos os recursos, ela me deu o melhor lugar para eu ficar, estava tão bom aqui. Ela desfaz, ela me empurra. Essa minha mãe está louca, ela quer me matar. Mas a mãe águia sabe que precisa instruir, tem que gerar, tem que preparar uma nova fase, a fase do voo, do crescimento do seu filhote. Será que no ano de conquistar e multiplicar, Deus não nos expulsaria do nosso ninho, para nós darmos voos mais altos, para vivermos realidades mais desafiadoras? Será que Deus não nos tiraria da nossa posição habitual de conforto, para viver uma coisa nova, que talvez não faça muito sentido no início, que vai nos desarranjar daquela nossa ordem assim tão programada, mas para viver um tempo de crescimento? Eu vou dizer para você, querida, eu não sei qual vai ser o trabalho que vai dar, mas eu quero voar, eu quero aprender a voar, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero viver os planos de Deus, eu quero viver o que Deus me impulsiona para viver. Do mesmo jeito que você não está com a roupa de inverno, adota uma nova roupagem espiritual para viver uma nova estação com Deus, uma nova experiência com Deus, porque as estações mudam. Deus é Deus das montanhas e Deus é Deus dos vales. Deus, Ele tanto se manifesta no alto, no topo, como também no deserto. Mas em todas e qualquer fase da sua vida, em toda e qualquer estação da sua vida, dê fruto. Dê fruto nas montanhas, nos montes, dê fruto nos vales, dê fruto no deserto. Seja qual for a estação, o tempo, o momento, dê fruto, ainda que o cenário seja hostil. O deserto é um ambiente hostil. O cenário, o ambiente, os recursos são escassos ali. Mas eu não vou sucumbir no deserto. Eu não vou sucumbir nas estações hostis, nem no inverno rigoroso, nem no verão, que também é hostil, com aquele sol escaldante. No deserto não vou sucumbir. Agora faça o melhor que você puder fazer em cada estação. Você vai concordar comigo que a gente acabou de sair de uma pandemia, pelo menos daquele efeito devastador que a pandemia causou, e a gente não teve que aprender a sobreviver nesse deserto. Sabe, uma estação que chegou e não pediu licença para ninguém, ninguém estava preparado para ela, ninguém esperava isso. Mas ela chegou trazendo devastação, trazendo morte, trazendo conflitos e angústias e escassez. Mas nós aqui aprendemos, irmãos, que na pandemia, nessa estação hostil, nós frutificamos, nós podíamos frutificar. E é o grande ensino de Deus para nós, podemos dar fruto em qualquer situação, mesmo no deserto. Leia comigo a palavra de Deus em Gênesis. Eu disse a você que nós íamos falar de deserto. Leia comigo a palavra em Gênesis 26. E esse é um texto, essa é uma história. Eu vou falar do Isaac, que vai caminhar comigo agora, paralelo ao texto que eu li, do início até o final, junto com o texto de Josué, para respaldar mais e dar sentido. Diz assim a palavra: Isaac formou, 26, 12, 14. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu-a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servas, que os filisteus o invejaram. Ele prospera, irmãos, quando todo mundo está em crise. O cenário do texto bíblico vai mostrar que o Isaac, ele prospera no meio da fome, no meio da escassez e no deserto. É uma coisa incrível que está sendo narrada e descrita aqui na Bíblia. E muitos podiam dizer: Isaac, isso aqui não é lugar.
Para e pensa o que você está querendo fazer, meu filho, porque você está fazendo a projeção, um planejamento de semear no deserto. Não dá nada aqui, não tem água. Você já assistiu a TV? Já viu o noticiário que eles estão dizendo? Há uma fome na terra inteira, há uma escassez por todos os lados, o tempo é de crise, não está dando nada para você, você vai desperdiçar a sua semente, você vai perder a sua semente, ninguém tem semente, e você vai jogar a sua fora. No prognóstico do fracasso, irmão, eu quero ser um profeta da esperança, para trazer boas novas para você, para dizer que com Deus no deserto você pode semear e colher a 100 por 1, porque Deus é contigo. Nos cenários mais hostis, nas estações de maior escassez, você é capaz então de colher frutos, porque você pode dar fruto em qualquer estação. Essa é a palavra para o seu coração, para a sua vida. A nossa vitória, querida, não tem nada a ver com a ausência de problema. A gente se enrola com os problemas, a gente luta com os problemas, a gente fica intimidado com eles, a gente fica esperando talvez a fase melhorar, a gente fica esperando ter um pouco mais de estabilidade, né? Porque agora está meio difícil, complicado, as coisas não estão fáceis. Quando melhorar eu vou fazer isso, quando melhorar eu vou tentar isso, fazer alguma coisa. Mas deixa eu lhe dizer, querida, vitória não tem a ver com a ausência de problema, tem a ver com a presença de Deus. O que você precisa não é um tempo de ausência de problema, é presença de Deus na sua vida. Porque com Deus, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Deus tudo é possível. Semeou Isaac naquela terra, diz a palavra de Deus. Que terra? A do deserto, da areia seca. Que terra? A que não tinha água. Que terra? A da escassez. Que terra de que todo mundo estava fugindo de lá, porque nada semeava, que plantava e semeava, gerava fruto. Mas semeou Isaac naquela terra. Irmão, pare de reclamar e semeie. Semeie no seu casamento, semeie nos seus filhos, semeie no seu ministério, semeie na sua carreira, semeie no seu trabalho, semeie na sua vida espiritual, semeie, 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 semeie na sua igreja, semeie na vida de pessoas que estão ao seu redor, abençoe pessoas, semeie, porque Deus é contigo, querido, e Ele vai te dar fruto em qualquer estação, mesmo na escassez, a 100 por 1, multiplicação é o que Ele faz. Semeie onde você está, semeie na crise, semeie na escassez. A palavra de Deus diz, Isaías capítulo 41, versos 17 e 18: o pobre, o necessitado, buscam água e não encontram, suas línguas estão ressecadas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios das colinas estéreis. Sabe o que é estéril? É o que não gera. Estéril é o que não produz. Mas eu, o Senhor, não os abandonarei, e abrirei rios das colinas estéreis, fontes dos vales. Transformarei o deserto num lago, o chão ressequido em mananciais, para que o povo veja e saiba, todos vejam e saibam, a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel que o criou, louvado seja o nome de Deus. Eu creio nessa visão espiritual, eu creio nessa imagem se concretizando, se materializando na minha vida, na vida dessa igreja, na vida dos que creem. Receba em nome de Jesus a promessa de Deus, a palavra de Deus. Jogue a semente, semeie, acredite, não aposte na crise, semeie em tempo de escassez. Que semente Deus vai abençoar? Qual é a semente que Deus vai abençoar para que gere 100 por 1? É aquela que você vai plantar. Deus vai abençoar aquela semente que você vai plantar, para que você possa colher frutos. A palavra de Deus diz no Salmo 1, ministrei esse salmo hoje de manhã, sobre a vida do justo, e tudo quanto ele fizer prosperará. A bênção de Deus está sobre a vida do justo. Invista na sua célula, querido. Põe a semente nela, chora em cima dessa semente, rega essa semente com lágrima. Faça algo que você não fez ainda. Faça a sua célula multiplicar, porque a visão da multiplicação em nosso ministério
é cumprimento da missão, é pregação do Evangelho, é alcançar almas para Jesus, é transformar vidas, é fazer diferença. Então, irmãos, você precisa entender e colocar no seu coração: multiplicação é um projeto de Deus, é uma promessa de Deus. Igreja precisa viver pautada nas promessas de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você está disposto a dar para Deus? Vou fazer uma pergunta aqui para você. É sério. Quem estaria disposto hoje a dar de oferta a sua casa para Deus? Para pensar. Não precisa tirar os móveis, com os móveis tudo dentro. Você pegar a chave assim e dizer: estou dando de oferta para Deus. Quantas aqui? Tudo bem, eu vou melhorar um pouco para você. Essa casa da sua família, não é que você não possa dar uma casa, que seja absurdo alguém dar uma casa, mas talvez você não esteja pronto para isso. Vou te levar a um outro nível, mais simples. Você estaria disposto a emprestar a sua casa um dia para Deus? Para receber a presença de Deus? Quantos estariam dispostos a abrir a sua casa, a oferecer a sua casa para Deus habitar na sua casa, com bênção, com paz, com alegria, com poder, com unção? Você tem carro? Quantos estariam dispostos a dar o seu carro de oferta para Deus? Entregar a chave aqui, tanque cheio, está aqui de oferta. Por que não? Ou você estaria disposto a ceder o seu carro, do mesmo jeito que o Pedro cedeu o seu barco, para Jesus entrar nele, para você fazer uma obra do reino de Deus e abençoar a vida de alguém? De alguma maneira você usar o que Deus te deu e emprestar para Deus, para que Ele use para abençoar a vida de alguém. De muitas maneiras nós podemos ser usados por Deus. De muitas maneiras nós podemos semear, para que Deus possa multiplicar a bênção dele sobre a nossa vida, lá na sua casa, nos seus bens, nas suas finanças, de muitas maneiras. Põe para mim aí multimídia, o QR Code aqui, das células, por favor. E esse aqui é o telefone do Marcos Alexandre. Você está com o seu celular aí? Eu quero te pedir um exercício. Puxa o seu celular aí, anota o telefone do irmão Marcos Alexandre, tira uma foto, copia o QR Code. Não vou te dizer porquê, depois eu te digo porquê. Você pode puxar aí o seu celular agora, fazer isso. Eu vou esperar, vou parar de pregar aqui, para que você tenha essa oportunidade aqui de interagir com a palavra de Deus. E você tira uma foto ali desse telefone, para que você possa copiar, escanear esse QR Code aí. Esse é o QR Code das células da igreja. Esse é o telefone do Marcos Alexandre, coordenador das células da igreja. Depois eu falo com você sobre isso, mas eu quero te dar essa oportunidade de você, de alguma maneira, viver uma experiência de uma nova fase da sua vida, de uma nova estação da sua vida. Creia nisso. Fica assustado não, fica com medo não. As fases mudam, realidades novas aparecem, que às vezes mudam os nossos comportamentos, e talvez Deus queira gerar alguma coisa, mas é coisa boa, tudo que Deus faz é bom. Agora deixa eu voltar aqui para a palavra. Pode deixar aí por enquanto, nenhum problema. Os irmãos que vão se convertendo vão depois atrás, vão fotografando, vão copiando. Sabe aonde existe mais fracasso? Segundo as estatísticas, pesquisas que são geradas no mundo inteiro, que apontam as maiores evidências de onde existe fracasso. Sabe onde é? É onde tem um braço cruzado, é onde não tem atitude, é onde tem acomodação, é onde falta disposição, aonde não existe iniciativa. Esses são os lugares aonde mais recorre o fracasso. Um lugar onde as pessoas não estão dispostas a trabalhar. Esse é um lugar de prognóstico 100% de fracasso. Mas a palavra de Deus diz então que Isaac trabalhou. No momento da crise, da escassez, do deserto, da fome, ele trabalhou. Na crise ele cava um poço e brotou água no poço aonde não havia. Agora entenda isso. Se você está num ambiente e aí
Você ouve as pessoas dizendo: rapaz, todos os poços da região aqui secaram. Isso aqui era uma maravilha. Tinha poço ali na casa do fulano, lá na casa do seu Joaquim tinha poço. Aqui dava água, mas agora secou. Nenhum lugar você acha um poço com água. Você diz: poxa, se eu fosse abrir um negócio, se eu fosse abrir um estabelecimento, se eu fosse empreender, e eu chego num lugar assim, aonde não está dando nada lá, aonde não tem resultado nenhum, eu vou sair daqui, eu vou procurar um outro lugar, porque esse lugar aqui, segundo o Sebrae, segundo as estatísticas, não vai dar certo para eu abrir esse negócio aqui, vou procurar outro lugar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor falou com Isaac, dizendo: fica aqui. É assim, bom, se Deus falou para eu ficar aqui, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou semear. E se eu semear, eu vou precisar de regar, e se eu regar, eu vou precisar de água. Se eu preciso de água, eu preciso cavar um poço. Eu vou cavar um poço, e ele cavou o poço, e ele achou água. Na lógica humana, não poderia haver água, mas porque ele não se acomodou, e porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus, ele foi abençoado. Ele gerou o recurso aonde não existia. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. E por que você não acreditaria? E por que você não é capaz de acreditar que hoje, aonde você não enxerga, que hoje, aonde você não vê, hoje, aonde não tem, Deus pode trazer a existência e pode te dar, e Deus pode te abençoar? Estou falando com essa esposa que não aguenta mais o marido, e que não tem mais a mesma paixão, o mesmo amor. Por que você acha que esse poço que secou, se você cavar ele, se ele não pode dar água de novo, debaixo de uma palavra de Deus e da bênção de Deus? A mesma coisa eu quero falar para o marido. Por que você acha que Deus não pode trazer existência o que não existe, se essa é a natureza de Deus? Um Deus que cria onde não há. Agora, não se entregue ao sofá, não se acomode, trabalhe, lute pelo que for, mas faça acontecer, faça gerar, faça brotar. Provérbios diz assim, capítulo 10, versos 4 e 6: mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos. Aonde que está a bênção, querido? Está na cabeça de quem? Na cabeça de quem repousa a bênção? Coroa significa recompensa, coroa significa honra. A quem Deus honra o justo que trabalha, tudo quanto o justo fizer prosperará, diz a palavra de Deus. Há uma coroa de glória, há uma coroa de honra, há uma coroa de bênção, se você estiver empenhado em trabalhar debaixo da palavra de Deus. Tem uma promessa para quem trabalha. Então, querido, leve a Deus para o seu trabalho, e leve o seu trabalho para Deus. A gente precisa ter uma visão espiritual das coisas, porque não há diferença entre o trabalho que você faz e o culto que você oferece a Deus aqui no dia de domingo. Eu já falei sobre isso, e são algumas coisas que você precisa lembrar, porque é da sua vida, da sua prática. Todo dia você acorda e vai trabalhar. Se você está empregado, se você não está empregado, que Deus te abençoe, que Deus gere na sua vida uma porta de emprego, para que você possa ser abençoado e também possa honrá-lo. Mas todo dia que você vai para o seu trabalho, o trajeto que você faz, você tem que ir na mesma devoção como você sai para vir no dia de domingo para adorar a Deus. A mesma devoção que te leva para a igreja, para o domingo, deve ser também a mesma devoção que te leva para o seu trabalho, porque a sua segunda-feira precisa ser tão santa como o seu domingo. A sua vida toda tem que ser santa. Tudo que você faz, tudo que você vive tem que ser santificado. Sabe aonde foi que o povo fracassou? Nessa história que antecede ao momento em que Deus está chamando Josué, dizendo: agora pois tome o povo que atravesse o Jordão. Essa história já havia acontecido anteriormente, quando Deus havia encorajado o seu povo a tomar posse da terra.
E Deus disse: agora eu vou levá-los a uma nova estação, agora eu vou levá-los a uma nova fase, a um novo momento, a um novo ambiente da vida de vocês. Eu vou levar uma terra próspera, uma terra abençoada. Mas eles chegaram lá, e quando eles olharam a grandeza da terra, das pessoas que habitavam na terra, se acharam pequenos demais, dizendo: não vai dar, eles são grandes, nós somos pequenos. Mas o Senhor disse: mas eu vou dar, eu estou com vocês, é uma palavra minha. Eu juro pelo meu nome que eu vou abençoar vocês, vou entregar na mão de vocês os seus inimigos. Mas não vai dar, porque a gente não tem condições disso não. Essa terra é boa, é linda, abençoada, mas nós somos pequenos demais. E eles recuaram. Mas vejam, Deus está dizendo: avancem, tomem posse da terra, subam de nível, viva uma nova estação, que eu vou abençoá-los com frutos benditos, maravilhosos. Há um relato da terra, os frutos eram impressionantes, grandes, viçosos, a terra era muito próspera. Mas eles, no lugar de avançar, eles retrocederam, eles recuaram, eles desistiram, eles abriram mão da bênção de Deus. Deus está nos levando a uma fase de conquista, fase de multiplicação, mas sem ingenuidade aqui. Vai ter luta, vai ter que ter trabalho. Nós estamos sonhando com uma nova sede lá fora, sabe, um novo templo mais amplo e espaçoso, uma nova sede para essa igreja que seja mais estratégica na comunidade, para qualquer um chegar de longe e lá na estrada já nos achar. Mas vai ter que ter luta, empenho, dedicação, vai ter preço, como tudo na vida que Deus nos dá. Teve para o seu povo para conquistar a terra, terá para nós também. Mas Deus queria levá-los para frente, como Deus quer nos levar para frente. E nós não podemos regredir se queremos progredir. Se nós queremos avançar, nós não podemos recuar. E a segunda parte dessa palavra, a segunda coisa, capítulo 1 de Josué, versículo de número 2, leia comigo. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias se preparando para a travessia do rio, para dar um passo de fé. 3 dias eles ficaram lá orando, jejuando, se consagrando, lavando as vestes, para dar um passo de fé. Porque Deus disse assim: eu vou dar a terra, mas preparem-se. Para todas as coisas que Deus quer nos dar, que Deus quer lhe dar, tem um preparo. Está para acontecer uma nova fase, está para chegar uma nova estação. Mas a palavra de agora é agora. Agora, pois, preparem-se. Não resista aos processos de Deus. Se renda ao novo que Deus quer gerar. Você lembra daquele momento onde Saulo é surpreendido por Deus na estrada em direção a Damasco? Ele cai no chão, ofuscado por uma grande luz, e Deus vem falar com ele: meu filho, o que está acontecendo? Você está lutando contra mim? Você está me perseguindo? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, é duro demais quando a gente quer resistir ao novo de Deus, resistir às novas etapas, novas fases, às novas estações, e a gente fica preso ao que passou e não vive lutando contra o que Deus quer fazer. O Paulo não entendia isso, então Deus teve que quebrantá-lo, Deus teve que demovê-lo da sua posição, para que ele entendesse: a terra está lá na frente, mas a preocupação é agora, a preparação é agora. Ele está dizendo: preparem-se para atravessar o Jordão, para a terra que eu vou lhes dar, mas a preparação é hoje, a preparação é agora. Para viver o amanhã eu tenho que me preparar agora. Para viver os sonhos da minha vida, hoje eu preciso me dedicar para esperar e viver. Sabe, geralmente as pessoas ficam correndo atrás das oportunidades. Estou correndo atrás aí para ver se surge uma oportunidade de um trabalho, de um emprego, né, para dar uma melhorada na vida. Agora vai nascer um filho meu, né, e eu preciso melhorar. Eu estou correndo atrás de uma nova oportunidade. Não é assim. Eu quero ensinar você que não é assim. As oportunidades sempre aparecem, sempre apareceram e sempre vão aparecer, porque Deus é um Deus de oportunidades. O problema não é falta de oportunidade, o problema é falta de gente pronta, preparada para viver a oportunidade. O problema é que às vezes surgiu uma vaga, mas você não tem a qualificação. Surgiu uma oportunidade, mas você não está pronto para ela. Prepare-se, na sua vida, prepare-se.
Quando surgiu uma oportunidade para você servir a Deus, cresça hoje, prepare-se hoje, ore hoje, aprenda hoje, se qualifique hoje para viver as oportunidades que Deus vai gerar para você, porque sempre há oportunidade. O problema da vida nunca foi falta de oportunidade, é a falta de gente preparada. Quando a oportunidade surge, diz John Maxwell, é tarde demais para se preparar para ela. Você lembra então das virgens, das loucas, das insensatas, das imprudentes? Estava todo mundo ali, coisa e tal, o noivo chegou e metade delas estavam prontas, preparadas. Acabou o azeite, mas elas estavam com o azeite guardado, mas a outra metade não estava preparada. O noivo chegou e elas não puderam encontrar e ficaram chorando. Quantas vezes, choro, lamento, perdas, tristezas, angústias, porque a gente não está pronto para viver a oportunidade. Quando chega o momento, você tem que estar disposto. Agora, se eu perguntar aqui em qualquer lugar, se eu perguntar, quem gostaria de ter um salário maior? Quem gostaria de ganhar mais? Todo mundo vai dizer, eu quero. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço para subir de nível? Quantos estão dispostos a pagar o preço para se especializar? Quantos estão dispostos a pagar o preço para crescer? E surgiu uma oportunidade de você dizer, agora vai vir aqui uma nova possibilidade, eu estou precisando de uma pessoa com esse perfil. E você está dizendo, sou eu, estou querendo ganhar demais, eu me preparei para ganhar mais. Estava esperando essa oportunidade há muito tempo, orando por isso. Então, pode me chamar. Escute isso, é simples, é prático, é para a vida. Desejo é de graça, sonho não custa nada, mas realizar tem preço. Os seus desejos são de graça. Você pode ter o desejo que você quiser, sonhos não custam nada, mas realizar os seus sonhos tem preço. Conquistar tem preço na vida. Irmãos, eu estou sonhando com o crescimento dessa igreja. E sabe qual é a minha convicção de que eu vou realizar o sonho do crescimento dessa igreja? Porque eu estou me preparando para isso. Eu estou remodelando a minha vida, o meu ministério. Eu estou começando o meu ministério de novo. Falei isso com a minha esposa essa semana. Eu disse, amor, eu comecei de novo. Eu comecei um novo ministério. Eu comecei tudo de novo. Eu sabia de um jeito, agora eu estou aprendendo de outro. Eu estou qualificando a minha liderança. Eu estou trabalhando com os líderes de célula, duro. Nós estamos gerando. A nossa igreja hoje é uma igreja de visão em célula. Então nós estamos lutando para ser essa igreja capacitada, especializada. Hoje eu passei a manhã inteira. Tive 2 momentos diferentes, dedicados ali para gerar. Eu estou me preparando e essa igreja está se preparando. Os líderes dessa igreja estão se preparando. Nós estaremos preparados para viver uma nova estação, um novo de Deus, um novo tempo. Essa estação vai chegar e nós vamos ver os frutos de uma nova estação aqui. Há alguém aqui que creia nisso junto comigo? E nós vamos receber, e as nossas cestas serão cheias, as almas vão chegar. Irmãos, sabe, essa mudança, essa reforma, tudo isso, esse alvoroço, é só por uma coisa: eu não quero mais saber de mim. Nós não queremos mais saber de nós. Nós temos paixão pelas almas. Nós temos uma visão espiritual: alcançar os perdidos, libertar os cativos, socorrer os aflitos. Nós precisamos dar alívio para a dor de quem está sofrendo. A igreja é resposta. A igreja de Jesus está em Jesus, e nós queremos levar isso para todas as comunidades. Nos preparamos para isso. Prepare-se. Faça parte desse plano, faça parte dessa obra, dessa estação que Deus está gerando. Você tem que estar vivendo isso que a sua igreja está vivendo. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria, muito prática, que você já viveu. Eu tenho certeza que você já viveu isso. Quando eu falar, vai confirmar no seu coração essa experiência. O preço, o custo, o valor faz sucumbir o desejo. Sabe quando você olha para um carro assim, diz, uau, que carro. Aí você começa a olhar, começa a sonhar, começa a pensar naquele carro. Aí você vai perguntar, quanto que custa? Custa tanto. Sucumbiu o seu desejo. Você vai olhar uma coisa que está querendo comprar,
uma roupa. Chega lá, custa quanto? Perdi a vontade. Porque o preço faz sucumbir o desejo. Quando o preço é alto e eu não estou preparado para pagar o preço, eu perco a motivação, perco a vontade, perco as forças, perco o ânimo, a disposição de alcançar aquilo. Eu digo, está caro demais, eu não sou em condições de pagar isso, está alto demais para mim. Então geralmente nós sucumbimos aos nossos desejos, aos nossos sonhos, quando a gente descobre quanto custa. E sempre tem um preço, sempre tem um custo diante daquilo que eles representam. Mas se você estiver preparado, querido, se você se preparar, você é capaz de viver os sonhos, realizar os desejos, e Deus é capaz de realizar os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Sabe o que é agradar de Deus? Queira a mesma coisa que Deus quer, sonhe com a mesma coisa que Deus sonha, deseja a mesma coisa que Deus deseja. Alinhe o seu coração ao coração de Deus, e Ele então satisfará os desejos do seu coração. Eu vou usar uma linguagem monetária com você agora, porque eu falei de preço, de pagar o preço, de estar disposto a pagar o preço. Linguagem monetária. Eu vou continuar, porque a Bíblia usa a linguagem monetária sem falar de dinheiro. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 3, 7, 8: mas o que para mim era lucro, lucro é a linguagem monetária. O que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Veja, Paulo usa a linguagem monetária e financeira para tratar o que de fato tem valor na vida. Paulo está dizendo, eu estou disposto a perder tudo, eu estou disposto a abrir mão de tudo. Para mim tudo não vale mais nada, pelo valor de Cristo, pela grandeza de Cristo, pela supremacia de Cristo. Não dá para comparar Jesus e as coisas materiais, Jesus e as coisas dessa vida. Tudo para mim é perda, tudo para mim é lucro, porque eu estou disposto a perder tudo, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, coisas importantes perdem o seu valor diante do valor de Cristo. Isso é uma visão espiritual, uma linguagem espiritual, mas eu vou continuar usando uma linguagem monetária para você entender. Atos 20, 22 e 24, agora, compelido pelo Espírito, estou indo lá para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades, o Espírito já me avisa. Estou sabendo, estou indesavisado não sou ingênuo, não sou inocente, eu tenho consciência. O Espírito me avisa que prisões, sofrimentos me esperam lá. Todavia, não me importo, nem ligo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. Paulo está dizendo, sabe, para mim a minha vida já não tem mais valor. O que tem valor para mim é fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, cumprir uma missão. É o que a gente não está entendendo muitas vezes. A gente quer a igreja para a gente, a gente quer a célula para a gente, a gente quer o nosso conforto, a gente quer que o ministério funcione para nos atender. Mas igreja não é isso. Igreja é dar, igreja é renunciar, igreja é morrer, igreja é pagar o preço. Isso é o Evangelho, não é igreja, é o Evangelho. Eu sou disposto a abrir mão de tudo para poder alcançar o que tem mais valor, fazer a vontade de Jesus. Paulo coloca Cristo acima de todas as coisas e diz, eu não me importa o preço, não importa quanto que eu tenho que pagar, Cristo está acima de todas as coisas. Por que tem sido tão difícil a igreja, os crentes entenderem a sua missão e cumprir a missão? Sabe por quê, irmão? Porque ninguém consegue reconhecer o valor da tarefa enquanto não reconhecer o valor de Cristo. Paulo está dizendo, Cristo vale tanto para mim, Cristo tem um valor tão grande para mim, que eu estou disposto a abrir mão da minha vida, a morrer, só para agradá-lo, só para cumprir a vontade dele e pregar o Evangelho. Então nós somos posicionados na vida, no que de fato tem valor. E o terceiro e último passo que eu quero dar aqui nessa palavra, para encerrar,
Josué 1, versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, que vocês colocarem os pés, eu vou dar para vocês. Há uma relação entre os passos que nós damos e o que Deus nos dá em resposta. Há uma relação entre a minha atitude de fé, de dar um passo, e o que Deus me dá em recompensa à minha fé. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa a fé daqueles que creem. Deus não vai te levar aonde você não estiver disposto a entrar. Então Deus diz assim: todo lugar que você entrar e pisar eu te dou. Mas Deus não vai te levar a lugares que você não estiver disposto a entrar. Dê um passo de fé. Sabe por quê? Os movimentos da fé movem o coração de Deus. Em toda a Bíblia, leia a Bíblia e você verá que é alguém que deu um passo de fé, moveu a Jesus, moveu a Deus, e foi contemplado e recompensado. Em toda a Bíblia, Deus reage aos passos de fé, aos movimentos de fé. Deu o primeiro passo, mas mantém o rumo. Um passo só não resolve. Um passo só, o primeiro passo, ele é tão importante, ele dá o início, mas não é um passo só. Dê um passo e depois continue dando outros passos na mesma direção, no mesmo foco, no mesmo propósito. Ah, quantos crentes respondem da primeira vez, na primeira hora, no primeiro impulso. Há um apelo e ele vem na frente, dá o primeiro passo. Não dê apenas um passo, caminhe em direção ao propósito, em direção à vontade de Deus, em direção ao que Deus está reclamando de você como resposta, como posicionamento, como mudança, como atitude. Não dê apenas um passo, ou seja, continue na direção, mantenha o seu rumo, não desista de andar na direção que Deus te chamou a andar, de fé em fé. Eu quero orar por você, para que você possa viver na sua vida uma nova estação. A você que precisa virar a página, a você que precisa iniciar um novo momento, a você que precisa se desprender de algo que está no passado, para avançar adiante de você, viver uma nova etapa, um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova experiência na sua vida. Você que tem que deixar alguma coisa para trás, para viver o novo de Deus que está chegando. Eu quero que você ouça essa palavra que eu vou ler agora para você. Gênesis 26, é o mesmo texto do Isaac, que semeou no deserto. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale, e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, foram para uma outra estação, e foram buscar então um novo poço. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. E Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor abriu espaço e prosperaremos na terra. Se você está seco, a Bíblia é um poço de água viva. Só está faltando uma coisa para o milagre acontecer: reabra a sua Bíblia, reabra o poço da água viva, que é a palavra de Deus. Vai ter direção, vai ter provisão, vai ter alimento, vai ter resposta, vai ter solução para você, vai ter mudança de fase. Uma nova estação vai surgir na sua vida, quando você reabrir a palavra de Deus e reviver a palavra de Deus. A Bíblia, irmão, não é um livro. Se você olha para a Bíblia achando que é um livro, agora nem mais um livro é, porque está no celular. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um lugar onde você se encontra com Deus, para Deus falar com você. Então você tem que se encontrar com a palavra de Deus, e quando Deus fala, precisa haver uma resposta. E sempre que Deus fala, é necessário que você dê a Ele uma resposta. E a resposta de Deus, querido, é sempre no altar que se dá. Eu vou ler o último texto da noite, que está em Gênesis 26, 25, para você pensar na resposta que Isaac deu para Deus. Depois que ele cavou os poços,
depois de tanta luta no deserto, que Deus abriu os caminhos para ele prosperar, vem a resposta. Isaac construiu nesse lugar um altar, e invocou o nome do Senhor, e os seus servos cavaram ali outro poço. Quando Isaac quis dar uma resposta para Deus, depois que Deus falou, depois que Deus fez, o que Deus agiu, ele disse: então agora é a hora. Deus abriu o caminho, Deus me abençoou, Deus falou comigo, eu vou levantar um altar. A resposta de Deus é sempre no altar, e eu quero chamar você hoje para dar uma resposta no altar. Já disse aí umas 3 vezes que eu encerrei a palavra. Se tem alguém aqui num deserto emocional, num deserto espiritual, eu preciso que você acredite que no altar você pode dar uma resposta de fé, que você pode no altar dar um passo de fé. Se você está vivendo um tempo de crise, eu quero orar por você, para que um manancial de Deus nasça no seu deserto, porque no deserto você vai dar fruto, no deserto você vai prosperar, águas vivas vão surgir e brotar no deserto. Deserto existencial da alma, pode ali Deus fazer um milagre de águas vivas fluindo. O seu deserto vai florescer, querido, em nome de Jesus. Sabe, você precisa se expor a uma nova estação, se apresentar a uma nova estação, se oferecer uma nova estação, dar um passo de fé. Prepare-se para receber a nova estação. Como, pastor? Vindo ao altar, dando uma resposta para Deus, se preparando para receber um novo tempo da sua vida. O que é que você tem que deixar para trás para viver um novo de Deus? O que é que você tem que se desprender para viver uma nova realidade, uma nova fase, viver um novo tempo? O que você tem que deixar? Venha trazer para o altar. Quero chamar você que sai do seu lugar agora, vem para o altar de Deus. Se você quer deixar alguma coisa para trás, dar um passo de fé, viver o novo de Deus na sua vida, você que deseja viver no deserto um manancial, viver experiências novas com Deus, uma nova fase, uma nova estação, igreja, fique de pé, vem para o altar de Deus. Sustenta-me de pé, não vou perder É nesse deserto que Deus vai gerar. Em meio às impossibilidades, Deus vai trazer existência que não existe. A resposta de Deus para você. Eu quero chamar a você a vir ao altar, você que está aí lutando com uma fase difícil da sua vida, uma fase que você tem que vencer e superar, para viver uma nova fase. Sai do seu lugar e venha. Quero chamar ao altar você que hoje nos visita na igreja e que quer dar hoje uma resposta dizendo: eu quero viver uma nova fase com Deus. Bem suave, Milagre. Eu quero viver hoje uma nova fase com Deus, uma nova história com Deus. Eu quero hoje entregar a minha vida no deserto que eu estou travando, vivendo, para que um manancial de água da vida possa surgir. Você que hoje quer abrir seu coração para Jesus entrar, para recebê-lo como seu Salvador. Você que hoje quer reabrir o poço que está fechado. Você que está afastado do Evangelho, afastado da igreja, afastado de Jesus, sai do seu lugar, volta hoje, vem reabrir o poço. A água está jorrando, tem vida de Deus fluindo. Os frutos vão nascer de novo, frutos do deserto. Não há nada que possa impedir de você frutificar em qualquer estação da sua vida. Sai do seu lugar, dê um passo de fé hoje, na presença de Deus. Venha para o altar, dar uma resposta no altar. Se exponha, se apresente. Venha viver a nova fase, um novo tempo, uma nova estação de frutos abençoados na sua vida. Estou esperando você agora mesmo, que tem que tomar uma posição com Jesus hoje. Dizer: é Jesus que eu quero. Eu quero viver com Jesus. Eu quero experimentar Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero que Jesus conduza a minha vida. Vou viver um novo tempo. Vou viver uma nova história. Vou viver uma nova estação.
Chega de escassez. Eu declaro uma nova estação para a sua vida. Aonde Jesus está, aonde Deus está, há fruto, há água jorrando. Sai do deserto, vem para o altar. Vem viver uma nova fase, uma nova estação. Você também, crente, servo de Deus, venha reabrir o poço da sua Bíblia, da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. Vem reabrir uma nova fase, uma nova história com Deus. O que é que você tem que deixar para trás, Belade? O que é que você tem que deixar para trás? Essa fase tem que ficar para trás. Essa estação você tem que largar para trás, para viver uma estação nova na sua vida. Larga para trás o que te prende, esse luto, esse sentimento de perda, esse trauma, esse pecado, esse medo, essa instabilidade, essa dor, eu não sei, essa história, esse fracasso. Deixa para trás e vem viver uma nova estação da sua vida. Sai do seu lugar, eu estou esperando por você. Quero orar por você. Ministério de louvor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Saia do seu lugar e venha. Tem vitória para você. Cuidando de mim e de você. Receba cuidado de Deus, provisão de Deus, o toque de Deus na sua vida. Deixa Ele te tocar. Tem vitória de Deus chegando, nova estação chegando, frutos estão sendo gerados. É mais que Abra o seu coração e receba. Hoje, agora. Novo tempo para você. O melhor dia da sua vida é hoje. A melhor hora é agora. Pai, nós estamos debaixo dessa palavra do Senhor, e eu sei, o Senhor está gerando aqui, algo novo está sendo gerado. Tu és fiel, Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira. Tu não é homem para que minta, nem filho de homem para retroceder. Se o Senhor hoje disse que vai abrir poços no deserto, águas vão fluir. No meio do impossível, no meio da escassez, o Senhor vai trazer à existência o que não existe, vai fazer aonde não há. O Senhor vai hoje mover corações a verem o fruto, a viverem o fruto em qualquer estação. No inverno mais rigoroso, esse casal, essa esposa, esse marido, esse pai, essa mãe verá o fruto, verá a recompensa dos que creem, dos que confiam em Deus. Senhor, gera frutos neste lugar, nessas vidas que estão aqui agora. Elas recebam em nome de Jesus a paz do Senhor sobre os seus corações, as respostas do anseio da alma. Derrama a tua provisão sobre elas, sobre este passo de fé. Faça florescer no deserto. Declaramos pela autoridade, poder e fé na palavra do Senhor, semeadura, cada semente em fé
faz multiplicar a 100 por 1, em nome de Jesus. É sobrenatural, é extraordinário, é o que o Senhor vai fazer na vida do que crê. O deserto não nos define. O deserto define a grandeza de Deus, que faz brotar rios do ermo e no meio dos vales estéreis, vida com abundância. Recebemos isso em nome de Jesus. Aleluia.